Cria do Fluminense entra na mira de gigante inglês. Além disso, Thiago Silva ficou na bronca após o empate em 0-0 contra o Madureira. Outro jovem formado no Flu tá de casa nova e o Mano Menezes falou sobre a busca de reforços ainda nessa janela de transferência. Muita coisa do Flusão pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Esse vídeo é um oferecimento da Inplay, aplicativo de previsões esportivas, onde você mostra todo o seu conhecimento de futebol, joga de graça e se diverte com os seus amigos. Então, link tá na descrição desse vídeo, no QR Code aqui na tela também. Clica lá, cria sua conta para se divertir e aproveitar aqui para parabenizar os vencedores do torneio da partida de ontem contra o Madureira. Edson Basílio, Juliana Fonseca e Teste Canva, com 6 acertos cada, ficaram em primeiro lugar nesse torneio. Parabéns, galera! Apuração da Central Fluminense sobre a situação do lateral esquerdo Jefté. Lembra dele? Formado na base do Fluminense, lateral esquerdo da geração dos sonhos, que foi campeã brasileira sub-17, tinha o Kaique, tinha o Metinho, tinha o Matheus Martins, tinha o João Neto naquele time. O Jefté foi emprestado ao Apoel do Chipre, por lá se destacou, foi negociado em definitivo com o Rangers da Escócia. Nessa janela, o Chelsea da Inglaterra manifestou interesse na sua contratação. O clube inglês já abriu conversas, mas uma transferência somente na janela do meio do ano, que é a janela que há maiores movimentações dos clubes europeus, não está descartada. Essa situação é muito importante para o Fluminense, porque, para além do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense tem uma porcentagem a receber. Na negociação em definitivo com o Rangers da Escócia, o Fluminense manteve 20% dos direitos econômicos do lateral. Então, no caso de uma venda, o Jefté indo para o Chelsea, o Fluminense ganha 20% da transferência. O Jefté é um cara que não teve espaço no profissional do Fluminense. Quando ele começou a se destacar um pouco mais no sub-20, foi negociado com o Apoel do Chipre, e aí lá se destacou, foi parar no futebol escocês. No 17 ele tinha muito destaque, subiu para o 20, acabou oscilando um pouco quando já estava consolidado, capitão da equipe, acabou sendo negociado. Claro, né, a torcida tricolor acabou pegando uma birra com a negociação, até porque lateral esquerdo é uma posição muito carente mundialmente falando, e o jogador acabou deixando o Flu sem receber oportunidades na equipe profissional. Seguiremos de olho nessa situação, mas fato é que o Chelsea manifestou interesses na sua contratação e já existem conversas para o jogador se transferir para a Inglaterra. Falando agora de um ex-fluminense que já está de casa nova, eu quero falar do volante Metinho. Fabrício Romano, referência quando se fala de transferências mundialmente falando, traz a informação de que o Basel da Suíça acertou a contratação do Metinho por empréstimo junto ao Grupo City. A gente lembra, né? Ele foi negociado junto com o próprio Kaique, com o Grupo City, tem sido emprestado. Nessa temporada ele está jogando pelo Sparta Rotterdam da Holanda, tem tido algum destaque por lá e agora o Basel da Suíça chega para contratá-lo. Então o contrato de empréstimo com o Sparta Rotterdam vai ser interrompido e aí ele vai assinar, né, nessa próxima semana, de acordo com o Fabrício Romano, essa ida para o Basel da Suíça. Outro jogador que tinha muito potencial, né, tinha uma expectativa muito grande nele, tanto é que o Grupo City foi lá e contratou, mas ainda não conseguiu estourar na carreira. Ainda é muito jovem, claro, mas ficou sendo muito emprestado, ainda não deu aquele estouro na carreira. Então, boa sorte aí pro Metinho nessa próxima etapa. Falando agora de mais um, esse ainda jogador do Fluminense, trazendo uma rápida atualização para vocês. A gente trouxe em primeira mão a informação de que o João Neto está sendo emprestado ao Portimonense de Portugal. E eu quero trazer para vocês que o João Neto já chegou em Portugal e vai fazer os exames médicos nessa segunda-feira. O jogador está sendo emprestado até meados de 2026, sem opção de compra, ou seja, o Portimonense, caso no fim do vínculo queira ficar com o jogador em definitivo, vai ter que fazer uma proposta para
o Fluminense, né? A ideia do staff do jogador e da equipe portuguesa era ter uma opção de compra, mas o Fluminense optou por não ter. Significa, né, que o clube vê o jogador com muito potencial para, após esse vínculo, quem sabe, reforçar a equipe principal tricolor, ganhar suas chances, virar uma peça importante por aqui. E no empate de ontem contra o Madureira, 0-0, o Thiago Silva ficou na bronca com o calendário brasileiro, com a organização da FERJ. Vou jogar aqui na tela a declaração dele para a gente analisar. Enfim, então tudo isso te faz cometer erros que normalmente você não comete. Enfim, aí a gente é obrigado a escutar vai para aquele lugar e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas eu vou continuar tentando, porque eu vim para cá com um propósito e vou procurar cumprir ele até o final. Obrigado, Thiago. Tá aí o desabafo do Thiago Silva, do Fluminense. Tá aí então a declaração do Thiago Silva, né? Reclamando bastante das condições de jogo, de calendário, a falta de pré-temporada. Nessa declaração dele, eu só não gostei dessa parte que ele fala, né, da minha família em Londres, será que vale a pena? Porque pode soar mal, né? Se você pega isso aí fora de contexto, pode soar que ele tá reclamando da torcida tricolor, das críticas e tudo mais. Eu entendi o que ele tá falando. A grande questão é que com esse calendário ruim, o cara não faz a preparação adequada, joga em gramados ruins, acontecem erros, e aí o torcedor, naturalmente, né? O Fluminense empata com o Madureira, o torcedor vai, o torcedor xinga, isso é normal. Eu não entendi a frase do Thiago Silva como uma crítica à torcida, e sim uma crítica ao calendário, à organização do campeonato. Acho a bronca dele completamente justa e completamente válida, já que aqui a gente sabe a bagunça que é. A gente tá no dia 27 de janeiro, o cara já tá fazendo a estreia dele na temporada, e assim, isso porque ele demorou para estrear, porque tem jogador que já tá jogando desde o dia 12 de janeiro. É realmente desumano, né? Esse calendário do futebol brasileiro fica muito difícil para o jogador conseguir manter um alto nível. E aí nessa questão, né, o Mano Menezes pós-partida falou sobre alguns jogadores que ainda não jogaram, como o caso do John Arias, por exemplo, e a ausência do Lima nessa partida. Então eu vou trazer aqui para vocês as aspas do treinador. Nós submetemos a avaliação de todos os jogadores que chegam para o início de temporada. Aí vai que uns têm essa característica ou outra, aconteceu isso, aconteceu aquilo, analisamos e começamos a trabalhar. Arias teve um pequeno desconforto que o deixou uma semana sem treinar, atrasou um pouquinho o processo dele. Vamos ver, conversar com o jogador para que seja seguro, ou vamos fazer uns minutos, dependendo da situação que é para o clássico, ou vai estrear no meio da semana que vem. Isso aí foi o que o Mano Menezes falou sobre o John Arias. O Mário Bittencourt já tinha comentado, né, sobre esse incômodo que o Arias estava fora, que foi na época daquela coletiva ali, o pessoal ficou com medo de, não tô vendo o Arias no treino, será que o Arias tá vendido? Não tá. E aí ele teve esse desconforto, ficou um tempinho fora, agora já tá retornando normalmente aos treinos. Até existia a expectativa, né, dele ser relacionado para a partida de ontem, acabou não acontecendo. E aí, enfim, o John Arias, o Mano Menezes explica essa situação, está sendo melhor trabalhado, porque é um cara muito importante para nossa temporada. Então, se você força o Arias aqui agora e ele acaba tendo uma lesão, é um prejuízo muito grande. Então, vale mais a pena segurar o Arias nesse momento para mais para frente tê-lo em total condição. Ele falou também sobre o Lima, outro jogador que não foi relacionado para essa partida de ontem. Ele falou, então esse é o caminho, a gente já não trouxe o Lima para cuidar do Lima. Antes porque a gente tira ou porque a gente não põe. O Lima ficou 2 dias na preparação e sentiu um pequeno desconforto. Não deixamos completar o jogo passado, tiramos com 70 e não trouxemos aqui. Exatamente para não correr o risco de perdê-lo por questões essas que estamos analisando aqui. O caminho é esse. Vamos trabalhar para, primeiro, rezar que o Ganso tenha uma recuperação rápida e que não seja tão grave a luxação do Renato Augusto. E vamos tocar em frente, que a nossa vida é assim. Queremos achar solução independentemente da situação. Então ele explica, né, a ausência do Lima na partida de ontem. A gente lembra, né, o Renato Augusto foi titular, mas acabou substituído. Teve uma luxação no ombro, né, naquele lance lá que ele cai, se lesiona ali, tem uma luxação no ombro. Vamos ver como é que vai ser a situação, a recuperação dele, para ver, enfim, quanto tempo ele fica de fora, quanto tempo ele chega a desfalcar o Fluminense, porque era uma expectativa para substituir o Ganso. Eu não tenho grandes expectativas do Renato Augusto jogando muita bola em 2025, mas claro, né, é uma opção que está no elenco tricolor, tem contrato até o final do ano, então quem sabe, né, ele volta a jogar aquele futebol que a gente sabe que ele já jogou um dia na carreira. E aí justamente sobre essa questão do Ganso também, né, que tá com um problema lá da miocardite, vai ficar pelo menos 4 semanas de repouso absoluto, não é 4 semanas fora do gramado, é 4 semanas sem nem poder manter a forma física, né, numa academia e tudo mais, é repouso absoluto.
E aí com essa questão, o Mano Menezes falou sobre a busca do Fluminense por um reforço na posição. E ele disse o seguinte: é muito difícil achar um meia com a qualidade que eu gosto e que o torcedor do Fluminense gosta. Muito difícil. E quando você acha, ele vale bastante. Temos que equacionar isso. Por isso trouxemos os meninos e queremos dar rodagem a eles. Porque entendemos que em um curto espaço eles podem ajudar a atender essa necessidade. Os dois jogam próximos desse lugar, têm talento e qualidade para construir jogadas, achar jogadas importantes. Essa é a análise do Mano Menezes e assim, eu não discordo 100% dele não, tá? Eu até acho que o Fluminense precisa de um meia, tem que buscar essa reposição. Para mim, mesmo com o Ganso inteiro, o Fluminense já tinha que trazer um meio-campista para disputar essa posição com ele. Mas, de fato, né, para trazer um jogador qualquer, um jogador de baixa qualidade, aí realmente é muito mais jogo, dar chances para o Isaac, para o Riquelme e Felipe, que tem sido o grande destaque do Fluminense nesse começo de Carioca. São jogadores jovens, que têm muito potencial, que podem não só render tecnicamente dentro de campo, mas também render uma venda muito boa para o Fluminense. Então, vale mais a pena valorizar e dar rodagem para esses garotos do que trazer um qualquer. Claro, eu quero que o Fluminense traga um reforço da posição, mas tem que ser um cara para chegar e jogar, um cara para chegar e agregar, somar nesse time do Fluminense. Para ser só mais um, realmente não vale a pena. Nessa eu tô fechado com o Mano Menezes. E mesmo tantos anos após o episódio, Gustavo Scarpa volta a falar sobre a sua saída do Fluminense. Ele deu uma entrevista à TNT Sports e ele falou sobre o assunto, disse que sente que estava certo naquela altura. A gente já vai falar sobre isso aqui, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo o vídeo, eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, falando o seu nome, de onde você está ligadinho aqui no canal. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro Robson de João Dourado, na Bahia, pro Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Jorge Filhos, de Búzios, pro da Mata, de Petrópolis, pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, e pro Alexandre Salles, lá de Portimão, em Portugal. Um abração pra galera tricolor ligada aqui no canal, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa situação do Gustavo Scarpa. Falou sobre a saída turbulenta dele no Fluminense, claro, né? Existe uma rusga entre a torcida tricolor e ele. Ele disse que da parte dele não há mais nada, que enfim, que já superou isso, que gostaria que a torcida do Fluminense superasse também. Enfim, vou colocar aqui na tela o trecho em que ele fala sobre o assunto. Sempre fui muito grato, né, por tudo. Eu já tinha falado isso em outra entrevista há muito tempo, que antes mesmo de eu pensar em jogar no Fluminense, teve 2011, eu acho, eu tive uma oportunidade, né, ganhei um dinheirinho lá e comprei uma camisa do Fluminense que eu achava muito bonita, uma da Unimed lá, branca, camisa longa e tal. E aí, alguns anos depois, eu fui pra lá, pro Fluminense e, assim, vivi um dos momentos mais legais da minha carreira. Eu fiz meu primeiro gol ali com a camisa do Fluminense, foi muito marcante. Joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Eu tinha demais o carinho da torcida, por ser um moleque de Xerém, assim. Não, foram momentos incríveis, assim, muito legais mesmo. Aí teve o problema lá na justiça e tal, e os 2 primeiros anos ali foram mais tensos, né? Tinha um pouco de mágoa da parte deles, da minha também, e tá tudo certo. Mas hoje em dia, até mesmo antes, um pouquinho antes do nascimento do meu filho, eu acho que depois que eu ganhei a 2ª Libertadores ali com o Palmeiras, aquele sentimento já ficou mais de tipo, tanto faz, eu sei que eu fiz o correto e eu nunca vou conseguir convencer as pessoas e também nem é meu objetivo, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo Fluminense, onde eu vivi grandes momentos da minha carreira. Daí então o Gustavo Scarpa falando, cara, eu acho que a situação do Scarpa não é o que uns falam, mas também não é o que ele diz. O Scarpa tinha o direito de buscar os seus direitos na justiça, perfeito. O Fluminense não estava pagando, ele tem o direito de entrar na justiça e cobrar o que deve. Nesse ponto, cara, não dá pra também tratar o Fluminense como um santo na história e o Scarpa como um vilão. Só que por outro lado, cara, a maneira que o Gustavo Scarpa conduziu a situação foi muito equivocada. E aqui, assim, não cabe revisionismo. Te lembra da declaração dos jogadores falando que o Scarpa faz aniversário no começo do ano,
O pessoal tava esperando ele na pré-temporada, fazer uma festa surpresa para ele simplesmente não apareceu no Fluminense, não falou com ninguém, simplesmente sumiu. Depois todo o imbróglio na justiça, cara, eu lembro muito bem que o Fluminense tinha negociações avançadas com o Palmeiras para trocar o Scarpa por jogadores do Palmeiras. Na época era o Roger Guedes, se eu não me engano, o Rafael Veiga e o Juninho, o zagueiro, se eu não me engano. 3 jogadores que fariam um papel muito importante no Fluminense em 2018. 2 deles, né, a gente sabe da qualidade, o Rafael Veiga e o Roger Guedes, mas o próprio Juninho seria uma peça importante demais para o Fluminense em 2018. A troca estava encaminhada e ela não ocorreu porque o Gustavo Scarpa recusou. E o Scarpa recusou essa troca de acontecer porque ele queria entrar na justiça, ele queria sair de graça. A sensação que passa muito é que naquela altura ele queria ferrar o Fluminense mesmo. Ele não estava satisfeito só em sair e ganhar o dinheiro que o Fluminense devia a ele e tal. Ele queria espizinhar, ele queria atacar e ferrar o Fluminense com a saída dele. E ele conseguiu, porque o Fluminense não pegou nenhum jogador em troca, a gente ganhou lá uma compensação financeira que foi ridícula, né? Foi, sei lá, 6 milhões de reais que o Palmeiras pagou, e enfim, a gente lembra como é que foi o 2018 do Fluminense, muito ruim, a gente tinha um time muito fraco, aqueles 3 jogadores teriam ajudado muito a gente a estar num patamar melhor, talvez fazer um campeonato mais seguro. Então, para mim é isso, o Fluminense estava errado, claro, abriu a margem para o Gustavo Scarpa entrar na justiça e tudo mais, mas também o jogador não teve a melhor condução da situação. Enfim, já passou muito tempo dessa situação, não vou ficar guardando mágoa, não vou ficar guardando rancor. O Gustavo Scarpa é um jogador que tem a sua qualidade, conseguiu ser campeão em vários lugares pelo Brasil. Se tivesse a oportunidade de voltar para o Fluminense, eu não acho que seria uma má ideia, porque, repito, é um jogador que eu acho de qualidade, eu acho que agregaria, mas preciso pontuar isso aqui, né? Ele não é santo igual ele fala, mas também o Fluminense não é santo igual alguns querem colocar nessa situação tão polêmica, né, tão falada nos últimos anos de futebol brasileiro. Quero saber de você, ligado na Central, o que você acha da situação do Gustavo Scarpa com o Fluminense. Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.